a todos, meu nome é Lily e bem-vindos ao Lazy. Hoje nós vamos falar sobre o jogo chamado Bomber Crew. Produzido pela Runner Duck Games, Bomber Crew é um jogo de estratégia situado na Segunda Guerra Mundial, onde você controla a tripulação de um avião bombardeio britânico. Durante o jogo, você realiza missões de reconhecimento, de ataque e entrega de suprimentos, enquanto mantém seu avião intacto perante as defesas inimigas. Isso mesmo, Lily. Diferente de muitos jogos onde o jogador é uma figura ativa, em Bomber Crew o jogador é uma figura passiva. Você até consegue interagir, porém você não tem total controle sobre as ações da sua tripulação, algo bem semelhante a jogos como The Sims. O jogo tem comandos bem simples, com apertar de uma tecla você define o curso que o bombardeiro irá fazer, em qual inimigo ele irá atirar ou em qual construção você irá bombardear. O bombardeiro possui uma tripulação de 7 integrantes, sendo eles 2 atiradores, um piloto, um cartógrafo, um radiooperador, um engenheiro e, obviamente, o responsável pela mira das bombas. Porém, cada membro, ao chegar em determinado nível de habilidade principal, pode também se especializar em uma habilidade secundária. Por exemplo, um engenheiro que também seja um atirador, ou um atirador que também seja um médico. Você pode customizar cada peça do seu avião e também cada membro do seu bombardeiro de forma individual. Assim sendo, você pode deixar os seus atiradores com uma blindagem pesada para aguentar o tranco de receber vários tiros, explosões e tudo que os nazistas tentaram tacar em cima do seu bombardeiro, enquanto o seu engenheiro vai ser um cara mais leve, um cara com a roupa mais light, né, digamos assim, para que ele possa correr de um lado para o outro arrumando as coisas que estão quebrando. Apesar dos visuais fofos e momentos engraçados, o jogo apresenta a dura realidade da guerra, através da sua dificuldade, a dificuldade de manusear sua tripulação, os ataques e os comandos individuais. O jogo requer a atenção e concentração constante do jogador, punindo-o severamente por seus erros, demonstrando o peso de suas escolhas. Se você gosta de um jogo historicamente correto, envolvente e estratégico ao ponto de estritamente medir cada movimento, Bomber Crew pode ser uma ótima escolha. Porém, o jogo tenta ensinar algo a você. O jogo, à primeira vista, é algo bobo e para passar o tempo apenas. Mas conforme eu fui chegando perto da minha oitava ou nona missão, meus personagens já estavam até que em um nível bem alto, e meu bombardeiro estava quase totalmente equipado. Quando eu resolvi fazer uma das missões críticas, que são missões que podem mudar o rumo da guerra, durante o voo eu recebi instruções de uma base que eu deveria fotografá-la, era só uma missão opcional. Então eu resolvi ir lá, porque valia os dobros dos pontos. Porém, quando eu cheguei lá perto, era uma emboscada. Fui atacado por vários caças, tomei tiro de várias artilharias. Acabou que 4 dos meus personagens morreram e outros 2 ficaram com muita pouca vida. Mesmo assim, eu consegui escapar daquela região e meu avião acabou caindo na água. Acabou que apenas o meu piloto sobreviveu. Então eu pensei, poxa, agora eu vou tentar de novo, né? Vou voltar para minha base, me equipar melhor e vou fazer a missão de novo. Mas não foi isso que aconteceu. Deu lá a mensagem que o Bruce morreu em ação, os meus outros 5 membros morreram em ação e só sobrou o meu piloto e meu cartógrafo. Todos os outros membros realmente morreram. O que eu tive que fazer foi recrutar novos membros que estavam no level 1, pessoal. E como se não bastasse, quando eu abri o jogo novamente para jogar mais um pouco, tinha simplesmente um memorial com os personagens que morreram. Eu achei isso uma coisa bem pesada, é um tapa muito forte na sua cara, dizendo realmente que não existe segunda chance na guerra. Morreu, morreu. Essa é a filosofia que o jogo tenta passar para você, que a ganância simplesmente não compensa. Se eu tivesse simplesmente seguido o meu caminho, não quisesse aqueles pontinhos extras, era apenas o dobro dos pontos, eu podia fazer 2 missões, eu não teria perdido 5 membros da minha tripulação. Ou seja, essa é a mensagem que o jogo tenta passar, uma mensagem que foi esquecida. A mensagem que a guerra não é uma brincadeira e na guerra não existe segunda chance. Tal lição foi esquecida com a cultura de jogos FPS, onde você encarna um personagem que pode renascer várias e várias vezes, sendo que na vida real não existe respawn, pessoal. Por isso que jogos como Fallout e até mesmo o novo Battlefield 1 ensinaram essa lição, que a guerra nunca muda, a guerra não é um entretenimento, a guerra é simplesmente um caos. Então pessoal, esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado da proposta do canal. Obrigado, se inscrevam por favor que vai ajudar. E tchau pessoal, falou!